Olá, tudo bem com vocês? Que Heródoto nos ilumine. Hoje vamos falar da botada fora, do bota fora dos padres, né? Ou seja, dos jesuítas. 1640, precisamente 13 de julho, uma multidão se dirigiu ao pátio do colégio e gritava: bota fora, bota fora, bota fora, exigindo que os anchietas, que os jesuítas fossem embora de São Paulo, da vila de Piratininga, né, de São Paulo. Muito bem. Então eu gostaria primeiro de fazer como se fosse uma notícia, né? Então vamos lá. Julho 1640, revolta paulista. Após divulgação da decisão do Papa contra a escravidão indígena, divulgada pelos jesuítas, os jesuítas cobravam, né, que o Papa havia assinado a bula e que era necessário então que se cumprisse. Bom, em frente à Câmara, grande parte dos moradores da vila de Piratininga se reuniram para ouvir a decisão contra os jesuítas. A multidão se dirigiu para o pátio do colégio dos jesuítas. Vamos às anotações que eu faço. O povo gritava: bota fora, bota fora. A parte que eu mais gosto, viu? Os religiosos foram obrigados a rumar para o litoral. A Câmara ficou do lado dos paulistas. Em 3 de agosto efetivou a expulsão dos padres da capitania. No dia 2 eles já haviam se reunido, os vereadores, né? Bom, além da expulsão dos jesuítas, seus bens foram confiscados, gerando grande disputa em relação a esses bens. Entre 1640 e 1641, a Companhia de Jesus recorreu ao Conselho Ultramarino. Por outro lado, a coroa sabia de um lado dos poderes religiosos, mas entendia a necessidade de manter a paz na capitania dos bandeirantes. Então vamos lá. Ora, isso foi como? Se decidiu por acaso? Né? Não é nada disso. Nós temos que saber a questão da União Ibérica, que ficou difícil, né? A questão dos escravos, e até para São Paulo foi bom, porque saíam para capturar indígenas e vender a outras regiões. Mas depois já começam a recuperar a questão do escravo africano, né? O Papa Urbano, ele já havia vindo sendo cobrado, né? E os jesuítas fizeram um grande trabalho em relação a isso, para que se desse a liberdade dos nativos. Eu faço sempre um corte, porque uma parte vai para a rede e a outra continua aqui. Mas vamos lá. Fica mais fácil assim, né, para nós continuarmos. O vídeo não ficar tão longo para as outras redes sociais. Então, dentro desse contexto, o que nós temos que ter em mente? Nós já temos a informação, né, como se fosse uma história positivista. Nós temos a informação que os padres, né, os jesuítas, eles foram expulsos. Agora, nós temos que entender todo o contexto onde isso se dá. Bom, São Paulo dependia da mão de obra também dos indígenas, né? As outras regiões, elas teriam condições futuramente, principalmente, para ter os escravos trazidos da África. Não era o caso de São Paulo. Então existe aí uma disputa entre bandeirantes e os religiosos. Os representantes dos paulistas, eles foram lá representar, né? Tá aqui: Baltazar Borba Gato, Amador Bueno, o Moço, tá? E Luiz da Costa Cabral. Eles foram e eles falavam assim, para que justamente os outros padres não ficassem, como esse negócio de excomungar e tal, a população toda, e rezar missa com portas fechadas, que era um absurdo. Era uma guerra de narrativas. Evidentemente que naquele tempo a comunicação ficava muito mais lenta.
do que hoje, né? Hoje você tem os jornais, você tem a TV, redes sociais, né? E tem essas guerras de narrativas que vocês estão acostumados na rede social. Naquele tempo, a guerra era feita de outra maneira. A guerra, estou falando a guerra de narrativas, né? Então, de um lado, nós tínhamos os jesuítas com o interesse deles de converter os indígenas, não apenas de converter, mas vamos pôr como principal, e dos bandeirantes. Eu já falei em outro vídeo sobre João Ramalho. João Ramalho é o primeiro que sai nessa briga com os religiosos, né? Porque os interesses eram diferentes. Então, quando nós falarmos alguma coisa sobre a história, e aqui nós estamos nos interessando especialmente por história paulista, nós temos que entender todo o contexto, não apenas a informação. É lógico, a informação é importante, eu quero divulgar, o meu trabalho, a minha parte é essa. Sempre também falo alguma coisa de filosofia, mas temos que tentar entender o contexto e como era o desenvolvimento. E outra questão também importante que eu não posso deixar passar. Um certo isolamento que São Paulo vivia. Então, isso também gerou a revolta, né, que vai ter no ano seguinte, que eles querem que Amador Bueno se torne o rei de São Paulo. Por quê? Porque de certa maneira São Paulo desobedecia às ordens, porque o interesse todo estava em quê? No açúcar, né? Então, a coroa não daria atenção a São Paulo. No caso, ela tinha a colônia para atender o quê? Os interesses da metrópole. É a mesma coisa de você está na sede da sua fazenda e você tem uma outra fazenda. Você não vai querer que aquela concorra com você. Então, o cultivo da vinha, do trigo, etc., que tinha em São Paulo, não interessava tanto. Embora eles quisessem colonizar, sim, mas eles queriam atender o quê? A necessidade da metrópole. Isso é natural, né? Não, muitas vezes na história, as pessoas também, história é muito subjetiva, nós assumimos o lado de um ou do outro. Não nos interessa aqui ficar assumindo um lado ou outro. Contar a história como ela foi, evidente, né? Mas lembrando sempre que no caso era do interesse de São Paulo continuar nessa questão, descobrir mais terras, que eles conseguiram. A União Ibérica foi bom, né? Porque os bandeirantes aí foram para Minas, Goiás, Mato Grosso, enfim. Mais um pouco teria pego Argentina, Peru, tudo. Então isso foi bom. E é lógico, para Portugal, evidentemente, que mesmo sendo negado muitas vezes, Portugal também incentivava, né, que os bandeirantes avançassem no território espanhol. Então, de momento é isso. Nós vamos depois tentar fazer um outro vídeo falando sobre essa questão da União Ibérica. E por favor, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem, tá? Enfim, vamos divulgar a nossa cultura, a nossa história. Falarei também um pouco de filosofia, como eu havia prometido, mas não apenas assim a filosofia no sentido acadêmico, mas a filosofia que nós possamos usar no nosso dia a dia, tá? Até a próxima, tchau, tchau.